forma de implantação dos grandes projetos industriais na região de Açailândia causou uma grande instabilidade. Um dos bairros, um dos povoados historicamente afetados, exatamente de Piquiá de Baixo, e um projeto desenvolvido na localidade ganhou visibilidade internacional no Fórum da ONU sobre moradia. No mês que vem sai um novo relatório, inclusive de impacto socioambiental, e sobre o assunto eu converso agora com Danilo Chamas, que é assessor jurídico do Justiça nos Trilhos. Danilo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Danilo, a gente vê o impacto desses grandes projetos, em especial no campo da mineração, por exemplo, e é natural que as pessoas fiquem impactadas com situações como de Brumadinho. Vidas, né, foram perdidas ali, mas essa atividade já impacta diretamente o meio ambiente e as pessoas também em outros estados, inclusive aqui no Maranhão, né? Essa região de Açailândia, então, é uma região onde esses casos já foram, inclusive, denunciados internacionalmente, né? Exatamente. A gente, às vezes, fica impactado em casos assim, em grandes tragédias, mas esquece que a mineração ela causa danos, impactos, ela, inclusive, mata todos os dias. E isso a gente sente muito em Açailândia, especialmente, não só, né? São 23 municípios aqui recortados pela Estrada de Ferro Carajás, aqui no Maranhão, né? Mas em Açailândia, especialmente porque também tem o polo siderúrgico, né? Então se sente ainda mais os impactos da mineração e da siderurgia ali. Lá em Piquiá de Baixo, quantas pessoas vivem lá na zona rural? Em Piquiá de Baixo são cerca de 1.100 pessoas, né? Mas o impacto ele atinge todo o Piquiá, que tem em torno de 7.500 pessoas. Bom, essa situação lá, pessoas já saíram, deixaram lá a localidade, né? E é um processo também no sentido da construção de um outro espaço para abrigar essas famílias. Como é que está essa situação? Sim, pela organização Justiça nos Trilhos, nós temos assessorado a Associação Comunitária de Moradores num processo em vista do reassentamento, né, da comunidade de Piquiá de Baixo, né? Dessas cerca de 312 famílias estão contempladas em um projeto que está sendo ainda implementado, né? As obras começaram agora em novembro, né, na perspectiva exatamente de que essas pessoas possam ter uma vida digna e com saúde. O senhor está vindo a São Luís especial para finalizar aqui a organização para o lançamento de um novo relatório de impacto socioambiental, né? O que é possível adiantar desse relatório que vai ser lançado oficialmente em maio aqui? Esse caso ele foi denunciado internacionalmente, né, e nós temos uma parceria com a Federação Internacional de Direitos Humanos. Junto com eles, em 2011, foi lançado um estudo sobre o caso. Naquele momento foram feitas também 39 recomendações para empresas e órgãos do Estado. E aí, daquela data, né, de 2011 para cá, foi feito um novo estudo justamente avaliando o cumprimento ou não dessas recomendações. Então, esse estudo agora que vai ser lançado no próximo mês, aqui, numa atividade aqui em São Luís, no dia 8 de maio, vai trazer então o balanço, né, desses últimos 7, 8 anos em relação ao cumprimento daquelas recomendações de 2011. Nas décadas de 1960, 1970, a área lá, a gente vê a extração madeireira como uma fonte importante econômica lá na região, né? Hoje, como é que está essa situação? Sim, a siderurgia segue como a principal atividade, mas também a agricultura e a pecuária também tem importância ali para a economia da região. Também a produção de celulose também ali na nossa região também é algo que impacta bastante, né? Então são vários ciclos econômicos que vão se alternando, que vão explorando a região numa perspectiva imediatista, sem pensar no futuro, sem muitas vezes dividir, né, essa riqueza com a população local, que acaba ficando muitas vezes com os impactos e as violações. Quais são os impactos na área da saúde assim, mais visíveis? O que é possível perceber de fato lá nessa região diante da implantação desse projeto dessa forma? Já foi confirmado, né, por meio de estudos e exames e análises, né, da contaminação da água, do solo, do ar, e, consequentemente, doenças que são também sentidas pela população, né? No caso de Piquiá, por exemplo, é muito forte o impacto da poluição do ar sobre o sistema respiratório das pessoas, né? Um estudo do Instituto do Câncer de Milão já analisou a capacidade respiratória de todos os moradores de Piquiá de Baixo e notou que os índices são muito altos, são muito além da média nacional em relação às dificuldades de respiração dessas pessoas. Também muitas doenças pulmonares, especialmente, já também
foram diagnosticadas. Muitas pessoas têm morrido, infelizmente, precocemente por conta da poluição. E do ponto de vista jurídico, que medidas foram tomadas e assim, qual é o papel do Estado nisso, nessa situação? O Estado, em geral, tem um importante papel, é ele que licencia esses empreendimentos e que deveria fiscalizar e obrigar as empresas a cumprir, a seguir os padrões legais em relação à poluição. Ao mesmo tempo, os órgãos de justiça também têm o dever, né, de agir não só na proteção das pessoas, mas também do ambiente, né? Então, a gente fala muito das doenças, mas esquece também, às vezes, que é todo um ambiente que é afetado, né, e que isso também gera problemas para a sociedade. Então, das medidas foi justamente as negociações em vista desse reassentamento, né? Isso é um processo negociado, mas com participação importante do Ministério Público e da própria Associação de Moradores. E há também algumas ações judiciais movidas por moradores, né? Inclusive já finalizadas, né? Onde as empresas têm sido condenadas, foi reconhecida a responsabilidade das empresas pela poluição e pelos danos. Então, algumas medidas foram tomadas, mas infelizmente a poluição permanece, pouco se avançou em relação a isso. Para finalizar, o senhor também é advogado de uma das famílias lá em Brumadinho, como é que está a situação lá em Minas Gerais, do ponto de vista jurídico, o que já foi reconhecido, como é que está esse processo? Eu tenho atuado também em apoio a uma associação de moradores ali de Brumadinho, tenho ido algumas vezes para lá, acompanhado algumas audiências. Infelizmente, é uma situação também que se conecta a essa nossa que a gente estava comentando, inclusive tem a mesma empresa envolvida, né, a Vale, e mostra mais uma vez o quanto é importante que o Estado atue de maneira firme, que a sociedade reflita sobre esses empreendimentos, né, que tome medidas para prevenir que esses casos aconteçam. Evitar que esses casos aconteçam. Infelizmente, lá a situação ainda é bastante caótica, né? Nós temos mais de 70 pessoas ainda consideradas desaparecidas, então famílias ainda com expectativa de encontrar essas pessoas. Muita gente com muita dificuldade, a economia do local está sendo bastante afetada, então muitas pessoas estão sendo demitidas, perdendo seu trabalho, perdendo seu modo de vida. São uma série de efeitos que ainda estão sendo sentidos e uma lentidão por parte dos órgãos do Estado e da própria empresa em atender essas famílias. Conversei aqui com o assessor jurídico do Justiça nos Trilhos, Danilo Chamas. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu agradeço muito o convite. Obrigado.